Fala, galera do Escola do Ser, seja muito bem-vindo ao nosso 5º encontro do mês de outubro. A gente dividiu essa série de encontros no meio do mês de outubro em 5 encontros, né? Então, você que está me acompanhando aqui desde o começo sabe que a gente está chegando no último episódio dessa série. O tema central desse mês de outubro foi o que podemos aprender sobre nós mesmos quando vivemos o nosso processo de transformação com conexão. Então, a gente está falando sobre transformação com conexão. Nosso primeiro encontro a gente falou sobre gestar para renascer. O nosso segundo encontro a gente falou sobre o poder do tempo. O nosso terceiro encontro a gente falou sobre transformar o corpo e transformar a alma. Encontro passado a gente falou sobre conexão que cria vida. E o encontro de hoje a gente vai falar sobre o nascimento como renascimento. Então aqui a gente está falando muito sobre o próprio processo de autoconhecimento das pessoas e como usar as nossas experiências, os nossos desafios, os nossos convites de mudanças do mundo, né, para nos transformar internamente. E isso acontece quando a gente vive esse processo com conexão, quando a gente vive esse processo com a capacidade do poder da autoobservação, né, que é o próprio poder do autoconhecimento, né? Então eu costumo dizer muitas das vezes que o autoconhecimento, ele é como se fosse um óculos, né? Você coloca a lente do autoconhecimento e você começa a ver um mundo diferente. Você começa a aprender a olhar para o mundo com uma estrutura diferente da que foi te ensinada, numa estrutura diferente do mundo do qual a gente vive, que é um mundo que limita a gente, que segmenta a gente. E a gente não é essa coisa separada, né? A gente é esse todo que existe, né? Então a gente tem que saber olhar para a gente mesmo nesse todo que existe, né? Nós somos muita coisa, né? Esse corpo físico aqui, ele é pequeno, consideravelmente, porém a alma que existe aqui dentro, ela é enorme. Então é muita coisa essa alma. E a alma faz parte do nosso ser. Então, o autoconhecimento, ele é isso, ele é aprender a observar sua alma, sua mente, seu corpo, e como usar tudo isso de uma maneira junta, porque você é isso tudo, né? Mas antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje, que é o último tema, né, que a gente está trazendo aqui sobre essa transformação com conexão, que é o tema o nascimento como renascimento, eu tô com cola, porque minha mente agora é mente de grávida, eu esqueço as coisas, gente. Então, tô com uma colinha aqui. O tema de hoje, que é o nascimento como renascimento, eu preciso dar 2 recados importantes. Vocês já, possivelmente, quem me acompanha sempre aqui, tá acostumado, mas é sempre bom ouvir, porque eu sempre trago de uma forma diferente. Então, o primeiro encontro é que o Escola do Ser é uma comunidade do qual a gente fala sobre autoconhecimento. E essa comunidade é um grupo fechado do WhatsApp, onde as pessoas estão muito próximas de mim, e lá eu divulgo todas as séries de encontros do Escola do Ser, tudo o que acontece dentro da Aldeia do Ser, que é o espaço, a empresa onde eu tenho, que eu ofereço os serviços e os produtos voltados para autoconhecimento para as pessoas, e aonde você pode estar perto dessa comunidade, né? Que é essa comunidade específica e voltada para o autoconhecimento. Então, eu espero que você consiga usufruir desse espaço que eu ofereço para vocês, porque é uma puta oportunidade realmente. O trabalho que eu entrego aqui, se vocês conseguem acompanhar e assistir nessas sequências, eu tenho certeza que vai trazer muita grandiosidade na vida de vocês, porque essas cápsulas de reflexões, elas são maravilhosas. E a gente não precisa consumir 1 milhão de conteúdos que existe por aí. A gente pode consumir o conteúdo certo, o conteúdo simples, mas eficiente, que vai fazer a gente refletir internamente, porque é isso que importa, tá? Você refletir internamente, e a partir dessas reflexões, você ir se transformando e evoluindo o seu ser, né? E percorrendo a sua própria estrada de autoconhecimento. Então, eu espero de verdade que você possa entrar no link, tá aqui embaixo, e usufruir disso, tá? Aproveitar bastante esse conteúdo.
O segundo aviso importante que eu quero deixar aqui para vocês é que a comunicação ela é uma coisa limitada, né? E, infelizmente é o como a gente consegue se relacionar, né? Ou felizmente é como a gente consegue se relacionar aqui por um vídeo, entregando esse tipo de conteúdo para vocês. Quando a gente está num retiro, por exemplo, eu consigo trazer comunicações de diversas formas, né? A gente está no presencial, eu consigo trazer através de uma meditação, eu consigo trazer através de um olhar, de diversas formas, através de uma prática, de uma dinâmica, eu consigo trazer de diversas formas outros tipos de linguagem. Mas aqui o objetivo é essa conversa, essa troca, é trazer assuntos reflexivos para vocês. Só que a linguagem, ela é limitante. Então, às vezes, a forma como eu tô falando aqui para vocês é a forma como tá fazendo mais sentido para mim no aqui e no agora, quando eu estiver gravando, quando eu tô gravando os vídeos para vocês. Porém, pode ser que não seja a forma que você compreende da melhor maneira. Eu tô falando naturalmente como faz sentido para mim. E esse espaço é um espaço onde eu me abro para falar como faz sentido para mim. Como eu sempre digo aqui, o Escola do Ser normalmente está atrelado temas que eu estou vivendo. Então, eu estou gestante agora, né? Estou gravando para vocês esse vídeo um pouquinho antes da minha filha nascer. Ela vai nascer agora no mês de outubro, possivelmente quando vocês estiverem assistindo esse episódio, ela já vai ter nascido. Então, esse tema é um tema marcante para mim. Tanto é que eu estou trazendo exemplificações da própria gestação para poder trazer os temas aqui para vocês. E eu tô livre falando conforme faz sentido para mim. Mas pode ser que para você a forma como eu falo não faz muito sentido. E não tem problema nenhum. Pode ser que às vezes eu falo uma coisa e falo, nada a ver. Então não tem problema nenhum. Porque existem muitas maneiras de falar a mesma coisa. E pode ser que outras pessoas que tenham trabalhos parecidos com o meu combinem mais com você. E não tem problema nenhum. Mas se de alguma forma, alguma coisa que eu falo faz você pensar assim, nossa, que interessante. Que curioso. Nossa, qualquer coisa desse tipo já é o suficiente para você permanecer aqui. Eu te encorajo a seguir essa série de conteúdos, porque eu tenho certeza que esse espaço vai ser reflexivo o suficiente para você. Tá bem? Então vamos voltar para o tema, que hoje a gente vai finalizar, né, essa série de conteúdos. E aí, só fazendo uma retrospectiva muito rápida, porque eu venho falando isso desde o primeiro encontro, que a gente falou sobre gestar para nascer. Quando algo novo se apresenta para você, não tenha medo, se aventura com aquilo, né? Olha para aquilo, acolhe essa ideia nova, acolhe esse projeto novo. Ao invés de ficar com receio do que possa vir, só observa. O observar não é pegar e colocar no teu colo, é observar. E aí você vai construindo com o tempo a capacidade de dar formato para aquilo, né? E aí aquilo, com o tempo, aquele projeto, aquela ideia que era nova, que era um desafio, por exemplo, eu tive a ideia, nossa, eu gostei muito desse universo das plantas. Nossa, mas tô achando tão interessante esse universo das plantas, mas eu sou advogado, não tem nada a ver com isso. Mas é interessante. Então, assim, acolhe, vai, namora essa ideia, estuda isso, dá espaço para aquilo crescer dentro de você e deixa isso criar um formato dentro de você. E aí você pode chegar na conclusão que quando chegar a criar um formato físico dentro de você, você pode chegar na conclusão que esse universo das plantas vai ser o teu hobby, que vai te fazer super bem, e você vai ter um monte de planta em casa, e você vai ajudar os seus amigos a terem plantas em casa, e aí deixar acontecer o que tiver que vir no desenrolar disso tudo, entende? E aí esse projeto começa a ganhar uma vida, né? Porque ele ganha um espaço, ele ganha um espaço físico, ele começa a se tornar real. Então, nisso que esse projeto começa a se tornar real, para aquilo poder te fazer bem e te alimentar, você tem que criar um vínculo com ele. Tem que criar uma conexão com ele. Então curte cuidar das plantas e você se permanece com esse vínculo de cuidar delas. Não crie disso uma obrigação pesada, que é o que a maioria das pessoas fazem. E aí aquilo se torna um peso como o trabalho anterior vai se tornar.
entende? Então você começa a se relacionar com aquilo, você começa a curtir aquilo, e aí você permanece fiel a essa criação de vínculo que você teve com esse projeto. E quando você vê, quando você se der conta, isso renasce dentro de si, esse projeto cria um espaço dentro de si que te renova, que faz você renascer, entende? Então, é meio que mágico essa transformação. Quando você vê, você se transformou. Mas essa transformação, ela acontece de uma maneira tão grandiosa quando a gente não deixa o vínculo que existe, que te fez vibrar por aquilo tudo, morrer. E aí eu vou fazer o paralelo disso com a própria gestação e depois vou me aprofundar um pouco mais teoricamente para vocês tentarem entender, né? Gestar é um grande desafio, não tem a menor dúvida. Tem sido um dos maiores desafios que eu já vivi, porque são coisas que você não controla, sabe? Você não tem acesso, é tudo muito novo, mas também é tudo muito lindo, é tudo muito maravilhoso. Você pode ver toda essa beleza, esse romantismo dentro da gestação, mesmo com os desafios. Sempre dá para ver beleza e romantismo, mesmo tendo desafios, porque existem os dois, sempre. Então vai ter gente que vai falar assim, ai, minha gestação é um romance, minha gestação é catástrofe. E porque depende da forma como você decide olhar para aquilo, né? E quando você se permite esse processo de transformação com conexão, você consegue ver os dois, inclusive. E os dois se tornam grandiosos para você, porque o desafio ele também é grandioso, entende? E você consegue vibrar alto por conta disso. Não é um e nem o outro, é inclusivo, são os dois que são grandiosos, entende? Então, o começo da gestação é o que a gente falou no nosso primeiro encontro. Ele não tem formato, não tem compreensão, não tem palavras, é tudo tão novo que você não consegue explicar o que você está sentindo. É tudo tão diferente que você não sabe, você dá um significado para as coisas, sabe? Sabe quando você para e pensa assim, nossa, não sei nem o que dizer? É tipo isso, entendeu? Porque não tem palavras, não tem formato ainda, sabe? E com a capacidade em se observar, que é uma prática do autoconhecimento, você vai dando tempo ao tempo e o tempo vai te dando a oportunidade de compreender as coisas, de acolher esses sentimentos dentro de você. E aí, ele vai começando a transformar o seu corpo e transformar a sua alma, que é o que a gente falou no terceiro encontro. Ele cria espaço físico, né? Então você começa a descobrir o sexo do bebê, você começa a perceber que ele mexe, o quartinho já tem um formato, você tem uma ideia de tema para colocar lá. Então começa a surgir no mundo físico aquela ideia e aquele projeto que você não conseguia nem nomear ainda, entende? E as emoções mudam, tudo muda consequentemente. Então aquilo transforma, né? Aquilo transforma você na sua profundidade, na sua alma, no seu corpo, suas emoções consequentemente se transformam. E aí esse ser dentro de você começa a se conectar com você com uma grande profundidade de você ter um vínculo com aquilo, né? Então você começa a ter um vínculo muito profundo com esse bebê que está dentro de você. Você começa a se conectar com ele, achando que ele está falando com você já. Você sente, você meio que intui as coisas. É pura conexão, né? Você é guiado por algo que você nem sabe direito o que é, mas é uma conexão que existe, sabe? Então tá no mundo físico, atrelado a um mental, atrelado a um emocional, atrelado a um espiritual, cheio de vínculo, né? E aí quando você dá a oportunidade para aquilo renascer, que é o momento do parto, por exemplo, ele renasce te transformando, entende? Então aquela vida que se concretizou, que ganhou forma, que de repente, pum,
virou um grande projeto, ela renasce, ela floresce na sua vida, ela te renova. Mas por que ela te renova? Porque ela teve todo esse trajeto anterior. Porque se você não tiver toda essa conexão, essa jornada anterior, antes, aquilo vai te assustar, aquilo vai te deixar melindrado, vai vir com essa... Quando ele se desdobra no mundo físico, quando um bebê nasce, ele te desestrutura de uma certa forma muito grande. E essa criação de vínculo, essa conexão, esse mergulho, esse passo a passo que você viveu é extremamente importante para chegar num momento em que o bebê vai sair do teu corpo e em que vai estar nos seus braços. Porque ali você vai ter percorrido, você teve o tempo de gestar inteiro para poder acolher tudo isso dentro de você. E para estar pronto internamente, para estar com ele nos seus braços, entende? O parto, ele é um grande portal. Ele é o portal do qual você vai dar a vida, você vai renascer. E quando o bebê nasce, nasce também uma transformação sua, da sua família, do seu marido, ou da sua companheira, do sistema da sua casa, seja ele qual for. Tudo muda junto, se desdobra junto. Mas quando essa trajetória ela foi percorrida com essa grandiosidade, você se desdobra e toda essa transformação vem com tudo que ele carrega, com os desafios e com o romantismo. Isso é muito lindo. Então, assim, tô trazendo essa relação com o parto e com a gestação, mas eu vou dar exemplo agora de uma empresa, por exemplo, que é o caso de muitas pessoas, né? Que quando falam para mim que estão com alguma dificuldade, elas querem mudar de emprego. É a mesma coisa. Eu queria mudar de emprego, eu queria trabalhar sei lá, com jardinagem, Maria Paula. Eu amo planta, eu queria trabalhar com jardinagem, mas eu sou advogado. Mas queria largar tudo da advocacia e ficar só com a jardinagem. Então aquela ideia vem, e aí você tem que namorar aquela ideia, você tem que dar formato para ela. É a mesma coisa, é assustador, porque você não sabe o que você vai fazer com aquilo. Como eu vou trabalhar com jardim? Eu sou advogado. Quem disse que uma coisa vai dar certo? Aqui eu tenho mais oportunidade, aí vem um monte de crença, vem um monte disso e aquilo. Então aí você vai acolhendo esses sentimentos, você vai acolhendo os medos, você vai dando tempo ao tempo para esses sentimentos, esses pensamentos, eles serem criados dentro de você, até que ele começa a ganhar um formato, e aí você começa a ter um monte de planta em casa, você começa a entender das plantas em casa, você começa a cuidar das suas plantas, os seus amigos começam a te procurar para você ensinar como cuidar das plantas dele, porque a sua casa tá bonita e tem muitas plantas, e como que você faz para poder cuidar da casa deles e etc. Então tudo isso vai se desdobrando dentro desse processo. E aí de repente quando você vê, você já está prestando uma consultoria para as pessoas, como cuidar das plantas dela, como arrumar um cantinho, como fazer um paisagismo no apartamento deles, como fazer isso, como fazer aquilo. E quando esse projeto está sempre conectado com você, você começa a ter uma outra proporção daquilo. E aí, de repente, você cria uma empresa. E aí você renasce com aquela empresa, você consegue entregar o amor que você tem por esse projeto naquela empresa, e o que você entrega, gente, de coração, de alma, com a sua verdade, é o que você vai colher depois. Consequentemente, é o que o mundo vai te entregar. O que você entrega para o mundo é um espelho. O que você entrega para o mundo te entrega de volta. Você não precisa ficar com receio. Sua empresa de jardinagem, de paisagismo, seja ela qual for, vai dar tão certo quanto a de advocacia que você tem e que você já não está mais entregando da mesma forma que você entregaria antes, porque o teu coração, o teu vínculo não está mais ali, está na empresa de jardinagem. Entendeu? É mais ou menos assim que as coisas funcionam. Então a gente se transforma. E a gente se transforma com grandiosidade porque a gente se transforma com conexão. Então, onde está o teu coração? Aonde ele está conectado?
Vai levar tempo para essa transformação acontecer? Claro que vai, óbvio. Assiste o segundo encontro, a gente fala sobre tempo. Um bebê leva 9 meses para poder, 10, né? Porque a gestação tem 10 meses. 10 meses para poder ser formado dentro de você. E olha que é muito rápido. É claro que vai levar tempo. Um projeto pode levar 5 anos para ser criado. Mas tá tudo bem, qual é o problema? Deixa ser criado no tempo que precisa ser criado. Desde que sempre tenha conexão. Desde que sempre tenha esse vínculo. Esse vínculo amoroso, que é o que vai te guiar. Que é o que vai fazer você entregar a tua verdade para o mundo. Entende? Então, assim, essa trajetória que a gente percorreu no mês de outubro, ela é muito grandiosa. Ela é muito poderosa. Se você conseguir compreender a profundidade que existe nisso que eu tô falando para vocês, é muita verdade. E aí você mudou de emprego, você criou sua empresa de paisagismo, significa que você não vai ter desafio? Claro que você vai ter desafio. Mas você tem vínculo por aquilo. Você tem amor por aquilo. E a vida com vínculo, conectada com amor, é uma vida com vida, entende? Então é isso que a gente tem que buscar. As nossas transformações serão sempre contínuas. A gente sempre vai estar se transformando. Sempre, em vários projetos. Desde que a gente mantenha aceso essa vida, essa conexão, esse vínculo com as coisas que a gente está se envolvendo, a gente está mantendo aceso nós mesmos. A gente está vivendo, a gente não está sobrevivendo. Então eu espero que eu possa ter conseguido trazer a minha mensagem para vocês desse mês, né? Trouxe ela em forma de passo a passo, uma historinha para vocês. Espero que eu consiga ter tocado o coração de vocês. Eu gostaria muito de saber o que vocês acharam. E é isso. Um beijo grande. Até o mês que vem. Tchau!